Fala, Feralogos, tudo bem com vocês? Bom, bem-vindos aí à nossa continuidade ao curso de Sociologia Extensivo para o Enem. E caso você tenha caído aqui de paraquedas, siga as redes sociais da Logos, que tem conteúdo gratuito sempre para vocês. Meu nome é Lucas Cupertino, sou professor de História e quero te ajudar aqui a chegar nos seus 40 a mais em Ciências Humanas no Enem. Então, vamos lá. Gente, lembrando que o material que a gente está trabalhando aqui já está disponível para vocês, é só clicar aí na descrição em materiais gratuitos que você vai ter acesso a este que eu estou compartilhando com vocês. Bom, vamos começar com questão, hein? Vamos aqui responder uma questão relacionada à nossa primeira aula aí de sociologia, e a gente já vai ter aí uma, uma representação maior, né, de como que o Enem pode cobrar a disciplina de sociologia. Então, quem já está na logo sabe que a gente começa a responder as questões pelo comando. O comando ou o enunciado é o que está entre a referência do texto e as alternativas enquanto resposta, tá? Então a gente vai fazer aqui aquela mesma dinâmica de sempre, que é responder as questões pensando na matriz de referência. Professor, não sei o que é matriz de referência. Nós temos uma playlist aí dedicada a explicar como o Enem funciona e temos o curso também focado nessa matriz. Caso você queira conhecer, você pode acessar aí este link também na descrição. Então, bora lá. A questão começa dizendo o seguinte: o modelo político das sociedades, olha aqui o pluralzinho, hein? Discutidas no texto, contrasta, ou seja, ele diverge, tá? Ele não é coerente, ele não está concordando, tá? O modelo político das sociedades que está sendo discutido no texto, a gente não sabe qual é, mas vamos ler. Ele contrasta, ele é diferente de um contexto ou de um tipo de modelo que a questão está dizendo que faz parte, ó, de um Estado liberal burguês. Professor, eu precisava entender esses conceitos aqui em relação à questão para poder respondê-la, seria legal. Mas caso você não saiba exatamente, tudo que a gente já viu aqui na nossa primeira aula vai ajudar a responder. Mas bora lá. Professor, como é que eu sei aqui que é uma questão de competência número 5, por exemplo, né? Competência 5, vou só destacar aqui para você, tá? A gente tá com esse material, inclusive tem um espaçozinho para você escrever comigo, né? Essa é uma questão de competência 5, tá? Competência 5 que vai abordar duas grandes temáticas. Quais são essas temáticas? Vou te dizer agora. A primeira temática, ela está relacionada à cidadania. Então, a forma como determinados grupos possuem direitos, a maneira como a sociedade é organizada, tá? E o segundo conceito que define bem a competência 5 é o conceito de democracia, ou seja, como que aquela sociedade é estruturada politicamente. Então percebe que para o comando a gente já encontra essas referências, ó. Ele começa falando sobre o modelo político, ele fala sobre que essas sociedades que a gente ainda vai ler, né, o que é que está sendo discutido aí, mas ela contrasta com outro modelo, que é o Estado liberal burguês. Então, vamos lá. Professor, se eu realmente assim quiser ter uma noção clara acerca desse conceito de liberal, pega pelo radical da palavra. O que é liberal, gente? É algo que traz um conceito próximo à liberdade. Então nós temos aqui uma dinâmica de um Estado, tá, que propõe liberdade. E se ele é um Estado liberal burguês, essa liberdade é o quê? Econômica, né? Propõe liberdade econômica. É o que a gente chama de estado mínimo, né? O estado ele pouco intervém na economia. Então, percebe que a questão já traz aqui algumas referências importantes que seria legal você saber antes, mas caso você não saiba, também não tem problema nenhum. Vamos lá tentar entender o que é que o texto está trazendo para a gente. E antes de ler o texto, olha a referência sempre. A sociedade contra o Estado. Então, vamos lá tentar entender, né? Ó, a tribo não possui um rei, mas um chefe que não é chefe de Estado. Então, nós já entendemos aqui qual é o tipo de sociedade que está contrastando com o modelo burguês, né? São sociedades que são organizadas em tribos.
O que significa isso? Olha o texto nos ajudando. Simplesmente que o chefe desta tribo aqui, que está sendo relacionado ao texto, não dispõe de nenhuma autoridade, de nenhum poder de coerção, de nenhum meio de dar ordem. O chefe não é um comandante. As pessoas da tribo não têm nenhum dever de obediência. Gente, percebe que ele já está dando as diferenças, né? Que se nesse modelo de sociedade organizadas em tribos, elas não têm essa concepção, tá? De chefe, de ordem, de autoridade, então significa que o modelo liberal burguês tem essa concepção, né? Bora lá. O espaço da chefia não é o lugar de poder, essencialmente encarregado de eliminar conflitos que podem surgir entre indivíduos. Então, nós já temos aqui, ó, como parte de compreensão dessa sociedade que, diferentemente do Estado liberal burguês, tá? E lembra que a gente pegou pelo radical da palavra, né? O Estado que propõe liberdade econômica. Mas lembrando também, como é que funciona essa liberdade econômica? Essa liberdade econômica também passa pelo próprio Estado definir até onde ele vai interferir nessa economia. Então, é uma liberdade que é dada com limites também, né? É um tema, inclusive, para uma próxima aula. Mas vamos lá. Só para você pegar bem o conceito. Então, ó, esse tipo de sociedade, esses modelos de sociedade, essencialmente, são encarregados de eliminar conflitos que podem surgir entre indivíduos, famílias e linhagens. O chefe só dispõe para restabelecer a ordem e a concórdia, do prestígio que lhe reconhece a sociedade. Mas, evidentemente, olha o texto destacando as diferenças. Prestígio não significa poder, e os meios que o chefe detém para realizar sua tarefa de pacificador limitam-se ao uso exclusivo da palavra. Olha só a referência que eu acabei de te dar aqui quando eu falei sobre Estado liberal. Parece que o Estado está dando liberdade para todo mundo de maneira deliberada, e não é isso. Se é o Estado liberal burguês, quem decide até onde vai essa liberdade é a burguesia, são esses grupos. Diferentemente dessa sociedade aqui, né? Nessa sociedade aqui, o que acontece? O chefe ele só intervém para poder resolver algum conflito, ele não tem nada além da palavra. É isso que o texto está dizendo para a gente. Gente, então vamos lá. Você já sabe que é uma questão relacionada à cidadania e democracia, e o que é que isso é importante para a gente? Você já vai eliminando o que não tem nada a ver com democracia e cidadania, tá? Percebe que nas alternativas, tudo tem aí um pouquinho de relação. Então vamos analisar a parte do próprio comando. E o comando está dizendo que existe um contraste. E por que essa sociedade liberal burguesa ela se baseia em quê? Que é diferente, tá? É diferente aí dessas sociedades que estão discutidas no texto. Olha só o comando. O modelo político das sociedades discutidas no texto contrasta com o do Estado liberal. Por quê? Gente, como que se constrói toda essa autonomia do chefe que não é autoridade, que na verdade é um respeito que foi concedido a ele? Letra A, foi por imposição ideológica e normas hierárquicas? Não, né? A gente já descarta a primeira alternativa por conta do conceito de imposição. Você percebeu que o final do texto diz, ó, que ele era um pacificador, né? Então, não foi por imposição, não. Letra B, por determinação divina. Olha, dependendo da sociedade, essa primeira parte até faz sentido, mas uma soberania monárquica aí já não contrasta, perdão, a esse Estado liberal burguês que pode ter um rei. Letra C, intervenção consensual. O que é uma intervenção consensual? É que este chefe ele só vai até onde a própria sociedade o permite ir. E a autonomia comunitária parece que achamos nossa resposta. Mediação jurídica. Professor, por que que aqui não faz sentido? Porque está falando de um aparato que nessa sociedade não tem um aparato de leis e regras. Na verdade, as pessoas elas entram num determinado consenso para que os conflitos sejam resolvidos. Regras contratualistas? Não mesmo, né? Embora cada sociedade construa as suas. Mas por que contrasta com aquele tipo de sociedade abordado no texto?
porque não tem mediação jurídica. Gestão coletiva. Gente, começou bem essa alternativa, né? Mas olha como é que ela termina mal. Ela termina falando sobre imposto. Não tem nada no texto falando sobre isso. Pegou aí? Entendeu como é que tu responde uma questão de ciências humanas a partir do cenário da matriz de referência? Se você aprendeu alguma coisa com essa aula, comenta aí pra gente como é que foi. E caso você tenha curiosidade de entender como é que a matriz de referência funciona, você que realmente quer dominar a prova do Enem em Humanas, clica também no link aí que vai dar acesso aos nossos cursos, tá? Então, na próxima aula, a gente continua esse debate sobre tudo que é importante em sociologia para o Enem.